Bem-vindos a mais um Café com Brunilda. Brunilda, no caso, sou eu. Eu amo tomar café, então eu uni as duas coisas junto. O que nós vamos falar hoje? De uma coisa totalmente aleatória. Em 1 Pedro 5,8 fala, eu vou até marcar aqui, falar pra vocês. Em 1 Pedro 5,8 fala que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e que temos que depositar toda a nossa ansiedade porque Ele cuida de nós. E aí, tem uma coisa que ele fala no versículo 8, que é esse o ponto onde vamos chegar. Que ele fala pra gente praticar o domínio próprio, a gente se manter sempre alerta, porque o nosso inimigo, ele ronda como um leão rugindo, buscando a quem devorar. E aí, ultimamente, eu criei um hiperfoco de ver vídeos de leões na savana, dos prides, porque caso você não saiba, o leão, ele é um ser sociável. Dentro dos felinos, isso é raro, porque, por exemplo, o gato, ele até convive com outros gatos, mas ele não é sociável. Ele não gosta, normalmente na natureza, ele não estaria numa pequena comunidade. O tigre, a onça pintada, que eu também queria o hiperfoco por onça pintada, eles normalmente não vivem em comunidade. O que é diferente do Pride, que é como se chama a matilha dos leões, se chama Pride. Achei isso o auge quando descobri. E também a gente descobre, né, que não é tão como o Rei Leão. A vida animal é bem complicada. E por que eu tô falando isso? Que aí, quando ele fala ali, Pedro fala, eu falei, cara, por que Pedro deu o exemplo do leão? Porque a gente tem alguns momentos na Bíblia que é citado o leão. Leão da tribo de Judá, porque o leão era o símbolo da tribo de Judá. Jesus vem da tribo de Judá e lá em Apocalipse fala que ele é o leão da tribo de Judá. E aí eu falei, mas por que Pedro cita? Então deve ser algo que era muito simples, um exemplo que todos iam entender. Aí eu procurei, né, aquela pessoa, fui procurar, que animal ruge como leão? Não tem, porque o rugido do leão ele é muito característico. Então, dentro da natureza, ou quem convive em áreas que tem leões, é igual quem convive no Pantanal com a onça. O esturrado da onça é característico. Falei, tá, beleza. E continuei inferindo sobre isso. Aí, vendo alguns vídeos, o que eu descobri? Que o leão, quando ele está rugindo, não é quando ele vai atacar. Porque que a gente aprende no Rei Leão, né? No desenho da Disney. Quando ele vai, né, pra briga, pro fight, é que ele ruge. Não, normalmente o leão, ele ruge quando ele tá lá, deitado, ou fazendo alguma coisa, ou pra mostrar territorialidade. Tipo, ele ruge pra que as presas saibam que ele tá... Nem a presa, pra que outros leões machos saibam que aquele território é dele, basicamente. E é pra assustar. E o rugido dele pode ser escutado até 8 quilômetros de distância. Aí eu fiquei, tá, mas o que será que Pedro ainda quis falar com isso? Por que eu tenho que tomar cuidado com o diabo que ruge como leão para que ele possa devorar? Aí eu continuei pesquisando, vendo esses vídeos onde eles explicam que o leão ruge para mostrar territorialidade, porque eles são territorialistas. Tanto o Pride, as fêmeas, né? O Pride é basicamente as fêmeas com os filhotes, como os leões machos, porque ele precisa de um território que ele domine, porque o leão macho ele pode dominar um pride, vários prides. E a briga dele basicamente é com outros leões, porque ele protege o pride dele. Porque se outro leão vir e tomar o pride é muito triste, porque acaba finalizando com os filhotes, né? Não podemos usar outra palavra, mas acaba finalizando com os filhotes. E no caso, as fêmeas, elas não brigam com relação a isso por causa de genética. E no caso, ele protege o pride, ele protege o domínio dele, né, que é o acesso ao Pride e o acesso à comida. Então ele fica rugindo para mostrar a territorialidade. Quando ele realmente vai pro fight, normalmente ele não chega, estou aqui, não, ele chega com tudo, aí ele ruge, entendeu? Quando ele tá no meio do fight, aí tem aqueles barulhos, vocalização da briga. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, então é por isso que Pedro fala, cuidado com quem o diabo, porque ele ruge como leão. Porque o que acontece? Quando nós estamos em Cristo, eu estou num lugar seguro, que é debaixo das asas do Senhor, eu estou protegida. Então muitas vezes o diabo ele vai rugir para que eu saia do lugar seguro, porque eu vou achar que o meu Deus, o meu Senhor, que é o leão da tribo de Judá, que é o leão que está protegendo, ele não está fazendo nada. Por quê? Porque o rugido do que finge ser tá muito maior. Só que, na verdade, quando ele tá patrulhando, quando ele tá olhando, ele não fica entregando a localização dele, ele simplesmente tá protegendo. E um pouquinho antes, o que ele fala? Pra gente entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Pra gente entregar a ele, depositar a ele, porque ele cuida. Então, se ele é leão da tribo de Judá e ele tá cuidando de mim, ele não tá vocalizando, porque o que vai estar vocalizando para mostrar territorialidade é Satanás, só que ele não tem territorialidade.
eu estou no território de Cristo, eu estou no Senhor. Então é muito louco isso, né? Como um exemplo prático, porque naquele tempo, a galera, somente ali daquela região, eles iam entender que quando se escuta o rugido, ele pode estar perto como ele pode estar longe, mas tem um leão ali. Então eu tô aqui, os pensamentos estão vindo, né? Porque a nossa principal batalha é na mente. Tá vindo tudo aquilo, você fala, Senhor, o Senhor não tá agindo, Senhor, o Senhor não tá fazendo, Senhor, o que tá acontecendo? E o Senhor, ele tá patrulhando, ele não precisa estar vocalizando para mostrar que ele tá ali, porque ele está ali. Por isso que fala que ele está, o Satanás está ao redor, ele não tá ao redor. Então, normalmente somos nós que nos assustamos e saímos e vamos direto pra boca do inimigo. Porque isso também acontece, né? Que aí, no meio da vocalização, pode vir um falando, não, vou tomar teu território, e vir com tudo. Mas ainda é uma briga por território da mente, o seu território. E eu falei, nossa, fez muito sentido. Por isso que às vezes a gente fala, nossa, o senhor tá calado, mas não, um leão é muito mais perigoso quando ele tá calado, porque ele vai atacar, ele tá protegendo, do que quando ele só tá vocalizando. E Satanás, ele é mais fraco do que Deus, porque Deus é perfeito, ele criou tudo. Então, quando ele vier, por isso que ele não vem com tudo. Ele fica vocalizando para que a gente caia na boca dele. Porque se ele vier, você vai entender. Pô, esse é o inimigo. É muito louco isso. É só café com Brunilda de hoje. E aí, você sabia dessa do leão? Eu não sabia, não. E você ainda imaginava que o Senhor, que Pedro usou esse exemplo por isso? Então, quando você escutar aí o barulho da vocalização do leão, que é de Satanás, não vai para a boca dele. E saiba que, se você não está escutando o Senhor nesse momento, é porque ele está cuidando, ele está agindo. Mas não se jogue na boca do leão, porque ele está ali para tragar Satanás, ele finge ser um leão. Então, entregue toda a sua ansiedade ao Senhor.